Vocês sabem que eles me convidaram, né? Mal sabe ele o que eles estavam tentando fazer. Bem, agora eu estou aqui. Agora, o problema não é mais meu, é de vocês. Hoje eu queria trazer um assunto, já que a gente está falando de um keynote, a gente não está falando de uma palestra mais comum da conferência. Obrigado. De ser um pouco mais uma conversa, um pouco mais provocativo, um pouco de opinião pessoal também, porque às vezes não é tão simples de ter espaço para isso. Então é isso. Eu queria tratar de um tema que ele é pouco falado, mas ele é a realidade o tempo inteiro, que é como é que o Go, dada a simplicidade dele, dá uma ameaçadinha no que acontece no dia a dia do Corp. Então eu queria começar com Era uma Vez, com Eu no Passado. Bem, estava eu há alguns anos atrás, talvez 8 anos atrás, e tudo se repetia. Eu ficava lá encarando a tela, com um desconforto grande, com um nó na garganta. Eu estava lá navegando de abstração em abstração, vendo mais uma interface. E isso tudo com um prazo se aproximando, que é uma situação bem desconfortável. Minha cabeça já meio que latejava. E eu pensava, nossa, mas isso tem que ser tão complicado quanto está sendo? Será que isso tem que ser assim? Eu me sentia, nesse momento do passado, construindo como se fosse um castelo de cartas, onde tudo era muito frágil, mas era o suficiente para fazer o que tinha que ser feito. Parecia que eu estava vivendo o pesadelo das interfaces em sua plena glória. Só tem abstração, não tem nada que faz alguma coisa. Bem, mais um dia, mais um CRUD. Era isso que eu vivia. E eu pensava, putz, mas então quer dizer que o que existe é o padrão? Não tem nada melhor que isso, porque você discute com as pessoas e elas só falam a mesma coisa? Então acabou? É isso? Só dá para fazer a coisa do mesmo jeito? Isso é o máximo de inovação que a gente vai alcançar, porque daqui para frente tudo foi inventado. É só fazer. E eu fiz um acordo de não fazer mais Flame Wars, eu não falo mais mal de linguagem. Isso é um acordo que eu fiz com a instituição eu mesmo. E dentro disso, para não falar de linguagem nenhuma, eu queria dizer que enquanto eu estava nesse momento passado, eu não sabia se aquela realidade ela me enojava, ou por acaso aquilo me encorajava, ou talvez me forjava. Ainda assim, eu olhava para o que eu estava fazendo e eu não conseguia entender o que é simplicidade, porque isso é repetido o tempo inteiro. Tem que ser simples, 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 simples. O que é simplicidade? Eu fui correr atrás disso. Tem uma pessoa que se chama George Whitesides, que ele fez um TED Talk falando sobre simplicidade. Eu não vou apresentar ele, porque o currículo dele demora mais do que a palestra inteira para eu falar. Mas, no geral, a palestra se chamava Simplicidade. Nós a reconhecemos quando vemos. Tá, mas o que isso é? Então, eu peguei um resumão das coisas que ele trouxe. Simplicidade é útil porque torna as coisas previsíveis e confiáveis. Faz sentido. Coisas simples tendem a ser baratas e fáceis de reproduzir. Se eu quiser fazer de novo, é muito tranquilo. Coisas simples podem ser usadas como os building blocks, né? Você consegue montar coisas com elas, e aí você forma sistemas mais complexos. Durante o design, durante esse desenho inteiro, é importante a gente encontrar o equilíbrio entre fazer o certo, mas também ter as funcionalidades que é preciso. Quando o sistema se baseia nessas premissas, ele se torna acessível. É mais fácil de alguém que não está naquele ecossistema entrar nele. Talvez o resumo de todas as frases em uma seria essa daqui. Simplicidade envolve criar componentes que são confiáveis, fáceis de entender, que possam ser combinados, empilhados, tipo stackable, e eles vão formar sistemas maiores. E de forma previsível, porque a gente quer a previsibilidade. Eu falei, beleza, já entendi, agora eu sei o que é simples. Aonde eu encontrei isso? Todas essas características. No azulzinho
com o logo de pizzaria, que é o Go, né? Que esse logo é horroroso. O que tem dentro do ecossistema de Go que tem a ver com todas essas coisas? O build é rápido, a compilação é rápida, é um binário só, é cross-plataforma, um package manager que funciona. Muito tooling. O ecossistema de bibliotecas é rico, biblioteca de teste. Eu olhava e pensava, peraí, então tudo que eu preciso para fazer um serviço simples, um server que faz coisas, eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que ter a linguagem. Eu trabalho offline, se eu quiser. Mas a pergunta é, Go é uma linguagem simples? Sim. E não. Porque, na verdade, ela é complexa. É uma linguagem complexa. Porém, ela dá uma sensação de ser simples. Pensa quando a gente está falando de qual é a complexidade de fazer concorrência em uma linguagem. Como que isso é construído? Como que isso se expressa em Go? Go, nome da função. Isso é simples. Você sabe quando você vê. O Go ele não tenta brincar de olha as palavras legais que eu conheço para todo mundo não entender o que eu estou falando. Por exemplo, todo mundo que já está usando o Go há algum tempo sabe que o Go aceita funções como parâmetro e pode retornar funções. Não tem em lugar nenhum escrito high order function. Isso não ajuda em nada. Ah, mas o conceito é importante. Sim, mas como que isso ajuda a pessoa a saber se ele faz o que tem que fazer? A gente quer discutir o nome ou a gente quer discutir o que faz? Simplicidade na linguagem é quando a gente consegue ocultar essa complexidade. E eu vejo isso na linguagem. Simples e complicado, então. Como é que a gente define, mais ou menos, usando no nosso dia a dia? Do meu ponto de vista, quando é simples, é fácil de entender. Você bate o olho e sabe o que está acontecendo. É fácil de trabalhar, né? Você consegue progredir sem fricções óbvias. E se quebrar, é fácil de corrigir. Não é tipo, meu Deus, o que está acontecendo. E quando é complicada, não. Quando é complicada, é difícil de ler. Eu não vou fazer flame war, então não vou falar qual é, mas vocês imaginam várias linguagens que é difícil de ler. É difícil de depurar. É difícil de alterar. Principalmente é difícil de alterar. E aí a gente tem uma coisa para escolher aqui. A gente quer que a linguagem seja mais divertida para escrever ou mais trabalho para manter? O Go, como linguagem, ele foi projetado para a gente escrever programas e codebases enormes e em times gigantescos. Então, a gente pode pensar como premissa do projeto é o mínimo de abstração possível, todo mundo gosta disso no geral, legibilidade clara, e o código tem que ser fácil de manter. Esse é o principal bastião. Ou seja, código super inteligente não é idiomático. Essa é a regra da comunidade. Fiz um negócio que ninguém consegue ler e resolve o problema. Então, beleza. Então, Go é uma linguagem cool. Só quem é hipster usa? Na verdade, Go é mais enterprise do que vocês imaginam. Muito mais enterprise. Lembra que eu falei, né? Go é projetado para codebases enormes, com times enormes. Só que, quão grande? Porque grande é grande, né? Tipo, 2 centímetros é maior que 1 centímetro. É Google grande. Esse é o tamanho do grande. Qual é a intenção da linguagem nesse ecossistema? Diminuir o esforço do programador. E quando a gente está falando de esforço, não é um esforço abstrato, é o esforço dentro daquelas 3 coisas. Facilidade de manutenção, por exemplo. Legibilidade. Como eu progrido. Discussões que alguém já teve pré-Go. Table space. As chaves ficam no fim da linha ou eles ficam no início da linha? Você não precisa ter essa escolha em Go. Ah, nossa, não posso escolher. Pode escolher várias coisas. Isso não. Então, o que é enterprise? Não dá para deixar tudo em abstrato. Enterprise, a gente está falando de quando o tamanho e a escala desse escopo ou desses processos é muito grande. Quando a gente fala que está trabalhando no lugar enterprise, a primeira coisa que a gente pensa não é
Qual é a quantidade de processos? Nossa, preciso alterar uma coluna do banco de dados. Reunião com o DBA, chama tal pessoa, o arquiteto X, essa coisa carregada, super enterprise. Enterprise é sobre escala. A gente poderia falar que é uma empresa que tem uma escala grande. Baixou o tom. Enterprise não é só enterprise, né? Vem com todas as realidades em volta de enterprise. Primeira, as escolhas e o teu conhecimento técnico, eles não são aspectos importantes. Não adianta chorar. Não é. Tanto faz. Só precisa entregar. Especialista de domínio, especialista de negócio, analista, stakeholder, ninguém sabe nada. Tecnicamente, as pessoas não sabem nada. Você pergunta, ela não tem nada de técnico. E as pessoas que são técnicas, elas não querem saber nada do domínio. E fica um gap ali no meio. E quem preenche normalmente é um processo burocrático engessado. Eu gosto de trabalhar bem, eu gosto de usar tudo que eu aprendi. Você não vai conseguir fazer isso num cenário enterprise, porque elegância, corretude, eficiência, eles estão numa descendente. Eles estão cada vez menores. Ninguém liga. Essa é a realidade do enterprise. Ninguém liga. Mas eu preciso refatorar esse sistema porque ele está com abstrações mistas, a qualidade de um lado é boa, a outra parte está mal escrita, eu preciso refatorar. Não tem incentivo. Você não vai fazer. Ou vai começar com aquela conversa biruleibe de mas aí você, como líder, tem que convencer que está na hora do refactor. Pois é, tem que convencer, né? Não tem um motivo para isso ser feito. Então, a gente vai ter a mesma base de código que você olha e sabe que mais de uma pessoa escreveu nela, porque só está uma bagunça. E, se isso não fosse suficientemente ruim, o domínio ele vai continuar mudando, né? A empresa que fazia X, agora ela faz X mais 1, a empresa que era possivelmente um banco, agora ela também tem cartão de crédito, que o cartão de crédito agora opera de outra forma, mas agora tem crédito, mas agora o cartão pode ser usado como vale. Eles vão continuar mudando. Então, as abstrações que você cria, elas precisam sofrer alterações. Rápido. Então, se você fizer uma super modelagem, você não vai ter tempo para melhorar ela. Então, vai ficar um sistema legado. Parabéns, tem mais um legado. Se isso não bastasse, no meio de toda essa maluquice, os juniors vão copiar o que eles estão vendo. Eles não têm critério para escolha. Então, o status quo vai ser repetido. Lê-se, só botar solid que resolve. DDD para todas as coisas. É isso. Clean Code resolve todos os problemas do mundo porque alguém falou. A gestão, no geral, ela não está preparada para tomar decisão. Ela não tem a menor ideia. Normalmente, ela olha para o lado e fala assim, na empresa X usa X, então, se eles usam, a gente usa também. Isso vai servir para várias coisas. Eu vou nomear algumas. Linguagem. Você só precisa mandar uma mensagem, você põe o Kafka, e aí é mais caro à toa. Você usa o Kubernetes, você só nunca precisou. A lista é gigantesca. GraphQL, etc. Tipo, todas as coisas que alguém olhou para o lado e falou assim, funciona para eles, então tem que funcionar para mim. Onde que o Go prospera? Dentro desse cenário insalubre do Enterprise. O Go, ele coloca a complexidade dominada. É difícil fazer abstrações complexas, por vários motivos. Um mais simples da gente pontuar, por exemplo, é a herança. Nem tem, não dá para você ficar fazendo maluquice. Então, os sistemas escalam, mas as abstrações se mantêm controladas. Com isso, os júniors vão ser mais produtivos, porque de uma hora para outra eles não têm que entender teoria de orientação a objeto, teoria de tudo que é funcional. Eles precisam fazer aquilo que eles conseguiriam fazer quando eles saem de um curso da faculdade ou coisa do tipo. A barreira de entrada é muito pequena. Isso faz a linguagem ser acessível. E vem, talvez, a origem de todo mal, brincadeira, o pleno. Eu faço mais rápido que você, logo eu preciso ser promovido. Deixa eu botar aqui a abstração que eu li agora. Eu acabei de ler o livro do Eric Ivas, então eu tenho que usar DDD porque sim. Só que ela não entendeu ainda. O Go não vai deixar ela fazer isso.
Não tem porta circular, não tem um monte de doideira que você ia fazer na linguagem outra, que não pode ser nomeada, que agora ela está controlada. Você não consegue fazer. O Go, ele foi criado para o cenário Enterprise. Ele não foi criado para fazer pet project. Ele não foi criado para fazer uma startup disruptiva, AI-driven. Ele foi criado para Enterprise. Ele foi criado para Google. E isso não é uma conclusão minha. O papai da linguagem falou, o ponto principal do Go não é para ser usado por pesquisadores, é por programadores. Então, essas pessoas que estão nesse ecossistema de escala, que têm menos experiência e não são pesquisadores, elas provavelmente passaram pela faculdade, viram Java, Python, talvez C++, mas nunca iram tão longe, porque naquele momento de carreira é um pouco complicado assumir isso tudo. Então, a ideia é fazer, como eu pego esse conjunto de pessoas nesse recorte e faço com que elas sejam eficientes. Dá para você ter altas cargas de experiência e ainda assim usar linguagens mais sofisticadas e tirar mais proveito? Dá, claro que dá. Mas essa não é a intenção. Intenção é importante. Então, beleza. Se isso resolve esses problemas, onde que eu assino? Onde que eu começo a usar essa linguagem aí que resolve esse tipo de problema? Bem, vamos imaginar então que você vai usar. Você convenceu alguém, e alguém que tem autonomia suficiente para introduzir essa linguagem. Uma coisa é o que você achava, outra coisa é a realidade. Bem, no cenário Enterprise, tudo é medido. Tudo bem, o resultado não serve normalmente para nada, mas tudo é medido, tem muitas planilhas, e tem um framework muito simples, que é ABC Players, que eles chamam. E o que isso quer dizer, de forma bem resumida? O A é aquela galera que é top performer, que se precisar resolve o que tem que resolver, se é Go, se é PHP, tanto faz, o que estiver faltando ela vai lá e constrói. O B é a gigantesca massa, é, sei lá, os 85% da galera, que faz o que tem que fazer. Isso é trabalho, você me paga, eu te dou resultado. E o C é o C. O C é aquele pessoal que a gente não gostaria que tivesse por perto, porque o trabalho fica mais difícil. Mas como que isso se relaciona quando a gente introduz a linguagem? O A, eu gosto de entender que eles são os produtores, são pessoas que fazem coisas. Precisamos de uma biblioteca para usar o RabbitMQ. Não tem no GitHub, não tem problema, eu faço. O A costuma ser a pessoa que não existe o que não dá para fazer. Existe eu não tenho tempo para fazer, mas se eu precisar eu faço. O B é o consumidor. Bem, já existe a biblioteca que faz isso? Então dá para fazer. Se não tem a biblioteca, então não dá para fazer. Alguém tem que construir para mim. Porque é esse o trabalho do B, né? É consumir, porque de forma etérea as libs vão aparecer e você vai consumir. Como eu uso cores? Alguém tem que fazer. E o C é o hater. Tipo, não importa o que você vai fazer. Se tu vai introduzir Java, Go, PHP, Rust, ele não vai gostar porque o papel dele é atrapalhar, basicamente. Então, eu queria fazer um bingo aqui. Depois vocês falam quem que tirou uma nota maior nesse bingo. O bingo é dos players B e C, porque o A, vocês não vão ver isso aqui. Eu quero descobrir depois, ou em algum momento, quais dessas frases vocês já viram no passado ou no presente, e que eu acho que vocês vão ver no futuro. Mas vamos fingir que é daqui para trás. Nesse momento ele é um pouco mais interativo, mas eu respeito amanhã. Então, se quem puder levantar só a mão, só para ter ideia, beleza. Quem já viu isso aqui? Cadê minha orientação a objeto? Eu não sei programar nisso porque não tenho orientação a objeto. Sempre quando eu terminar de falar, vocês já podem levantar a mão, senão o tempo acaba. Boa. O suficiente. O Go limita a minha criatividade. Não tem as features que eu queria. Não dá para usar. Não dá. Sou muito criativo. Preciso escrever o código como eu gosto. Mas peraí. O Go tira a tua criatividade e agora você está me falando que
Não, tem muita opção. É muito difícil usar. Tem Echo, tem Engine, tem... Pô, tem... Quantos routers você precisa? Só tinha que ter um. Cadê o Spring Boot? Me dá, o negócio funciona. Eu não quero escolher, eu quero usar. Eu sou consumidor. Eu só recebo as coisas. Se o GitHub não existir mais, meu trabalho acabou. Não tem onde buscar as coisas. Quem decide é a comunidade. Tem que ter um consenso. Isso não se decidem. Beleza. Então, vamos decidir aqui. Esse é o jeito idiomático. Não, não concordo. Mas você não queria discutir. Você não queria falar sobre. Mas eu não concordo. Tá, então, é criativo, não é criativo, te atrapalha, te ajuda? Eu fico muito confuso de ouvir todas essas coisas numa mesma sala de reunião. Então, beleza, já que não é idiomático, enche um canecão aí de Solid com DDD e vamos começar essa conversa, porque eu só sei conversar nesses termos. Ah, mas tem muita regra boba. Eu quero importar as variáveis, eu quero que ela fique lá e não dê erro nenhum. Tá bom, ainda bem que você tem vontades. Eu quero poder colocar 2 arquivos na mesma pasta, ela ser de pacote diferente, e muito chato, na minha linguagem eu conseguia. Não pode ter import circular. Esse me machuca fisicamente quando alguém reclama. Você queria mesmo fazer isso? Não tem problema, aqui é um espaço para eu julgar mesmo. Quem que gosta disso, gente, que está aqui? Fazer import circular. Ninguém levantou a mão, ou por felicidade minha, ou por gigantesca vergonha, e está tudo bem. Não, pô, mas por que você quer complicar as coisas? Para de reinventar a roda, não precisa fazer isso de novo. A gente, nessa empresa... se essas vocês nunca ouviram, é foda. A gente aqui resolve os problemas do cliente, a gente não fica atendendo prazeres da engenharia. Agora, bem mais mãos. Realmente, eu estou querendo brincar, não quero resolver nada. Eu quero só escrever uns códigos muito loucos, porque é o que precisa ser feito. E aí a gente pensa, TypeScript tem um type system incrível. Eu jamais usaria algo tão atrasado quanto o Go. Mas peraí. TypeScript? Tá. Eu vou pedir que vocês confiem em mim. Teve uma pessoa relativamente importante que entrou para o ecossistema de Go tem pouco tempo. E eu queria, por favor, que vocês aplaudissem antes de eu mostrar ela, confiando que ela merece aplauso. Vocês podem aplaudir ela? Parabéns, Anders! Bem-vindo ao time de Go. Parabéns! Ótima escolha para o próximo compilador do TypeScript. Parabéns. Bem-vindo ao time. Se precisar, venha para a GopherCon também. Vai ser muito legal ter você aqui. O resumo dessas críticas, elas sempre orbitam em... Peraí, você está falando como é que faz as coisas? Detalhe, HTTP, tipo, o que você está falando? Para de ser nerd. Eu só quero entregar valor. A linguagem é apenas uma ferramenta. Ah, não. Ah, não. Tá, a linguagem é apenas uma ferramenta. Beleza, vamos partir desse pressuposto. A linguagem é apenas uma ferramenta. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse serviços em Go e vamos para Haskell, hoje. Não, peraí, você... A linguagem é apenas uma ferramenta. Não, peraí, mas... Quem está processando esses dados, os meus workers, o meu pipeline que está fazendo os pagamentos, por que a gente não troca isso para PHP? Não, mas se eu botar... Não, bebê, não, bebê. É só uma ferramenta. Por que você está discutindo tecnologia? Então, quando alguém falar linguagem é apenas uma ferramenta, você já sabe o que a pessoa está tentando dizer, né? Eu não quero fazer o que eu não gosto, vai fazer como eu gosto. É mimo, mimo, puro mimo. Toda decisão tecnológica tem trade-offs. Ela se baseia em alguma coisa que é maior do que minha vontade. Ela se baseia em o que eu ganho quando eu tomo essa decisão e, muito mais importante, o que eu perco. Quais são as quantidades de defeitos que eu estou assumindo. Se a gente não pensar nisso, tudo que eu não gosto é ruim.
E como que eu me protejo disso? Eu entrego valor. Eu sou enterprise. Pode deixar comigo. Eu entrego o que você quiser. Desde que você não mexa o jeito que eu faço. Como é que essa ameaça acontece, então? Bem, vamos deixar uma coisa clara. Produtividade não é algo ruim. Eu não acho que alguém olha para o que existe no dia a dia e pensa, e se eu fizer tudo de novo porque sim? Eu não acho que isso é natural. Então, se produtividade não é algo ruim, tem um balanço. E o balanço normalmente é a quantidade de abstrações. O que a abstração te compra? Tempo. Se alguém já fez algo e você pode reutilizar, pode ser uma biblioteca, pode ser um grande sistema inteiro, pode ser a abstração que lida com o seu domínio, para você não ter que entender todas as entranhas dele. O que você ganhou foi tempo. Mas tem uma decisão. Você vai entender o que aquilo faz depois, ou agora, ou em algum momento, ou você vai falar assim, isso resolve o meu problema, próximo problema. É nesse momento que a gente vai cair nos ecossistemas anteriores que a gente tem no mainstream do Enterprise. Usa esse negócio aí porque vai funcionar. Mas o que isso faz? Não sei. Tem um bug, como é que a gente resolve? Ué, como sempre resolveu. Posta na internet e espera alguém responder. Bem, sabe o que é a coisa mais absurda? Que a gente, quando está num cenário Enterprise, tem, e a partir do momento que o Go está sendo discutido, ele está sendo usado, uma coisa que é intolerável, intolerável. Você vai ter que programar. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas infelizmente, você sendo uma pessoa da engenharia, você vai ter que programar, você vai ter que fazer. Mas peraí, por que não tem uma lib que faz isso? São 5 linhas de código. Não, tem que ter uma lib. Cadê minha lib que diz se o número é par ou ímpar? Eu preciso disso. Você está minando minha produtividade. E é isso. É um absurdo ter que programar hoje em dia em cenários Enterprise. A gente só quer colar código. Me dá meus negócios aí para eu botar dentro do meu gerador de dependência. Me dá meu injetor de dependência, um DI. Deixa eu colar tudo. Deixa eu fazer tudo meio que declarativamente. Quando eu rodar, tem que funcionar. Não funcionou. É ruim. Me dá o próximo. Eu não vou fazer, eu não vou alterar. O meu trabalho é entregar valor. Pois é. Estranho. O que cruza essas duas coisas? Intenção. E quando a gente tem um ecossistema igual de Go, onde você, em algum momento do futuro, pode ter uma solução monolítica que resolve todas as coisas, isso já foi tentado, né? A gente sabe que o Buffalo é tipo um Rails. Ninguém usa, por que será? Discutível. Não acho que é bom nem ruim, mas por que será? Tem alguma coisa aí no meio. Só que ter intenção não é mais algo que você... Ai, que luxo, nossa, você sabe o que você quer fazer? Não, você precisa saber agora. Não é mais uma opção. Se você não for intencional, você vai sofrer as consequências daquilo que você não sabe o que é. Em outras palavras, você vai escolher a solução antes do problema. Não dá só para ficar repetindo. O que você fez há um ano atrás não é aquilo que você vai copiar e colar e vai resolver. Às vezes será, porque você evoluiu. Mas no momento que você insere a linguagem, tem escolhas para serem feitas, tem os primeiros passos para seguir na direção do que a sua empresa precisa. Paralelo rápido. Qual empresa que tem 50 funcionários que desenvolve a própria plataforma? Ela não precisa disso. Qualquer solução atende. Qual empresa que tem mais de 1000 pessoas na engenharia e hoje, por motivos duvidosos, não está construindo a própria plataforma? De tudo, de serviços, de infraestrutura, etc. Isso tem um motivo para acontecer. Ela precisa ter customização a ponto de que atenda à intenção dela. Em outras palavras, não é só botar o backstage no ar que tudo vai funcionar. Você tem que pensar. Então, ter escolhas tem um preço. O preço de adotar Go
Para a Google, o preço é, eu resolvo o meu problema, não o seu. Ou alguém acha maravilhosa a Codebase do gRPC? É ilegível. Só serve para quem usa. Inclusive, quando a gente pensa em cultura de consumidor, que só recebe pronto, acabou, qual é o outro RPC que vocês usam sem ser o da Google? Ah, porque se a Google usa, é bom para mim. Então, vamos parar de imitar o que uma empresa gigantesca faz só porque ela faz, porque tudo que ela fez para resolver um problema dela. Lembra que o React existe por causa que tem um Facebook para renderizar? E hoje em dia você usa ele no teu blog? Ou em literalmente qualquer coisa? Ah, mas é muito fácil, é só usar o React Admin. Tá, então se é fácil para você, eu estou ok, não sou eu que vou fazer, está tudo bem. Vamos parar de imitar Fang à toa. Processo seletivo, tecnologia, meu Deus do céu, é GraphQL, é Kafka, é tudo que não tem um resultado. O processo seletivo é o mais gostoso, né? Que a gente do nada agora faz lead code e system design, e aí no dia a dia você não pode usar nada do system design e do lead code. Pô, mas isso aqui resolve com uma árvore. Você tá louco, meu? Como é que a gente vai parar do zero para fazer isso? Pega uma lib que faz. Opa. O sistema odeia quem pensa. Então, se você pensar por conta própria e quiser discutir, se você não tiver num cenário que ele é propício para isso acontecer, você vai ser esmagado. Você não vai entrar em fruição nunca. Não vai acontecer. Você só vai ficar remando contra a maré. Se a cultura da engenharia da sua empresa é ruim, adivinha como é que ela vai continuar? Ruim. Porque cultura é top-down, então você não vai ficar sozinho batendo nas coisas, tentando resolver tudo. Essa aqui é a frase mais importante de hoje. Quando a gente coloca uma escolha em uma cultura de não pensar, de progredir vendado, porque a velocidade é mais importante que a direção, vide todos os OKRs que vocês bateram e não entregam nada, mas foram batidos. Ele colapsa a estrutura de engenharia das empresas. Quantas vezes uma empresa que só usava C# e Java e foi introduzida em Go, o desconforto foi tão grande que ninguém entendia por que era tão grande. E numa linguagem que talvez Java está sendo usado, introduziram C# para todo mundo. Só muda a sintaxe. O status quo ele é negado sempre que você coloca em xeque que você tem que fazer uma pergunta que ela é super esquisita, que é, por quê? Ninguém quer responder essa pergunta. No B e no C. Boa, última parte para a gente fechar. A gente está completamente desgraçado, a gente não tem o que fazer, é isso. Para que eu vou usar Go, já que eu tenho que encarar todos esses problemas que você trouxe? Para que eu quero lidar com isso? Vale a pena? Se eu falar como eu estou falando agora, talvez vocês não me levem a sério, mas eu descobri um hack para ser levado a sério. E eu vi isso com várias pessoas. Por exemplo, o Rob Pike. Vou fazer um hack, aí vocês vão acreditar em mim. Pronto. Vamos lá. Agora está mais sério, né? O que eu vou falar provavelmente é verdade, porque o cara da conferência de Paletó fez. Minha opinião, mais sincera, Go é uma linguagem de plataformas, não é uma linguagem de entrega de produto. Não é. Ela pode ser, mas você vai ter que trabalhar para isso. Qual é o paradigma que eu estou trazendo aqui? Se você usa Go para fazer um server que responde numa porta, opera alguma coisa e responde, eu acho que talvez você não use nenhuma biblioteca. Mas, se você quiser imitar o Rails, ou tudo que aconteceu desde os anos 2000, o teu Go mod não cabe na tela. Dá para usar? Dá para usar. É para isso que serve? Eu acho que não. Mas pode ser levado para lá. O Go, no início, ele era muito usado para times de infraestrutura, né?
Tanto que se você for ver o landscape lá da Cloud Foundation, quantos por cento dos projetos são em Go? 95%? Será que tem alguma coisa a ver com criatividade? Não sei. E hoje em dia, como o Go entrou em cenários Enterprise, e Enterprise não está fazendo coisas sérias de engenharia, na verdade ela está resolvendo mais do mesmo repetido. Quantas fintechs tem no Brasil? Você acha que elas fazem coisas muito diferentes entre si? Elas querem fazer a mesma coisa de novo. O Go não tem isso pronto, meu Deus, começou a bagunça de novo. Ó, vamos lá brigar porque tem get set na porra do código. E se, já que Go traz essa mentalidade diferente, a gente trouxesse tudo de bom que a gente já viu, de features para as linguagens, e colocasse dentro do Go? Resolveu. Não sei. Não sei se resolveu. Porque, independente disso, a gente pode pensar por outra forma. Se todas as features que a gente acha que são muito relevantes no Go, cross-platform, build rápido, as outras, se uma linguagem tipo o Java tivesse. Então, agora eles são a mesma linguagem? Não. Porque a diferença do Go é ter a linguagem. É como a gente se comunica. Vamos botar tudo num lugar só? Vamos ter a linguagem que tem tudo, resolve todos os problemas do mundo? Vocês sabem que linguagem está tentando fazer isso. Eu não vou falar dela hoje. Toda linguagem hoje em dia é propósito geral, funcional. Tudo que você imaginar, ela faz. Faz? Diz que faz. Olha, se todas as linguagens convergirem para uma linguagem, a gente sempre vai pensar do mesmo jeito. Isso parece atrativo. Mas se a gente pensa do mesmo jeito, a gente não tem diversidade de pensamentos. A gente não tem experiências diferentes para cruzar as coisas. Quem programa já em mais de uma linguagem sabe como a próxima ajuda a primeira, e vice-versa. Lembrando que isso aqui é idealismo, é o Esperanto das linguagens, né? Tipo, é uma boa ideia, ninguém vai usar nunca. O que a gente quer? A gente quer que o pensamento seja diverso? Sim, ele tem que ser diverso. Porque quanto menos diferente, menos interessante. Se você senta numa roda de pessoas que são idênticas a você, você acha que o papo vai para onde? Sem ser tipo, quanto foi o jogo do Grêmio? E acabou, vai ser isso. Não tem interesses distintos, vocês não aprendem um com o outro. Mais do que isso. A forma de pensar muda. A forma como a linguagem é apresentada muda a forma como a gente pensa. Pessoas de culturas diferentes não pensam igual a gente nem de forma estrutural. E se a gente leva isso para o mundo apenas das linguagens, você acha que alguém que usa Haskell, Pascal, C, C++, elas pensam da mesma forma? Não. E o que eu quero é justamente poder ouvir o que elas têm a dizer para saber como que uma abordagem diferente me ajuda. Ao menos que eu não queira ouvir nada diferente, porque eu só quero repetir. Pessoas criam coisas, tá? Não é empresa. O Go, por acaso, é da Google. O Go é desses caras aqui. Alguém foi lá e fez. Não é tipo, Google, faça a linguagem. Bah, isso não existe. Por acaso foi lá. Você acha que esses 3 reis magos, se tivessem em qualquer outra empresa, eles não fariam a mesma coisa se eles pudessem? Você acha que a Google falou, o senior manager da Google chegou assim, então, Rob Pike, você não está fazendo nada aí, faça uma linguagem do zero. Isso não aconteceu. Isso nasceu dos problemas que eles gostariam de resolver com uma intenção, eu quero resolver esse problema para esse lugar, com a experiência prévia deles em coisas que não são, chocantemente, Go. A experiência para criar Go não é de Go. Então, realmente, acho que pessoas com backgrounds diferentes fazem diferença. Tanto que o primeiro menino de verde, o Griezmann, ele fez a JVM. Você acha que não tem nenhuma diferença para quem vai começar o design de um garbage collector, alguém que já fez isso? Tem uma frase do Thomas Sankara que diz o seguinte, a gente não consegue fazer mudanças fundamentais sem um pouco de maluquice. Nesse caso, elas vêm desse não conformismo que a gente tem. E a coragem de olhar para essas fórmulas antigas e inventar o futuro.
Em 2008 para 2009, aqueles 3 caras estavam tentando resolver um problema. A gente está em 2025 numa conferência com 1000 pessoas. Eles tiveram a coragem de inventar o futuro. Eu acho que o take principal, agora que vocês estão me levando a sério, é se a gente colocar mais feature dentro do Go, ele não vai ficar melhor, ele vai ficar maior. Vai ser uma linguagem só maior. Ou alguém tem dúvida de que depois que o Generics entrou, é no mínimo 20% mais difícil de ler. Lembrando, não é difícil do tipo, não tem como, é mais difícil. A gente tem que pesar esses ganhos. A gente não quer uma ferramenta que resolve tudo, a gente como comunidade. A gente quer a ferramenta certa, que resolve o problema certo e que colabore de forma suave com as outras. A gente quer atacar a coisa com o problema certo. A linguagem pode ser só uma ferramenta, mas ela tem um propósito. Ou seja, a filosofia de Unix. É basicamente a mesma coisa. A gente quer fazer um avião ser controlado por Go? Eu não vou no avião. A gente quer desenhar tela com Go? Boa sorte. Mas a gente quer fazer APIs, porque é para isso que nasceu. Dá para fazer o resto? Dá. Dá para fazer um jogo de montanha-russa no Excel. Então, eu vou deixar vocês decidirem se isso é bom ou ruim. O Go ele é repelente de FP bro maluco, do tipo, monads, e cadê meu map filter? Eu só reescrever em Rust porque o problema está resolvido. Não é rápido o suficiente, às vezes não vai ser. Código é arte, esse eu adoro, código é arte, só fazer, bonito, código bonito. E os adventistas, do Clean Code, do Solid, que só repetem o negócio, talvez não saibam nem para que serve. Fã-clube, né? Nesse recorte de pessoas, resolver o problema não é o importante. O importante é resolver o problema da forma como eu quero resolver o problema. A forma pesa mais do que a solução. Complexidade não é corretude, a gente sabe disso, não é porque ficou mais complexo que agora está mais certo. E, no fim do dia, você pode argumentar o que você quiser. Existe uma coisa que sempre destrói as estratégias, que é a realidade. A prática é o critério da verdade. O Python, o JavaScript e o Go só crescem. Eles são acessíveis, eles são fáceis de usar, eles resolvem problemas específicos. Tem várias linguagens modernas que não têm público, ou antigas que nunca chegaram lá. Mensagem final. Quando a gente já tive essa ideia de perfeição, não é quando está tudo perfeito, né? A perfeição é quando a gente... Não é quando a gente não tem mais nada para colocar. É quando não falta mais nada para a gente tirar. E esse é o estado que eu gostaria que o Go continuasse. Sem coisas sobrantes, porque é mais legal ter ternário. É isso, pessoal. Obrigado por vocês comparecerem e aproveitem a experiência da conferência.